Durante muito tempo, se acreditou que o interior do planeta Terra era um grande corpo maciço formado por rochas. Com o avanço da ciência, descobrimos que somente a camada mais externa possui essa característica. O nosso planeta tem uma configuração interna em camadas, que são classificadas com base em seus aspectos físicos e químicos. A crosta terrestre é a parte que enxergamos, uma espécie de casca do planeta, com uma espessura que vai de 5 a 70 quilômetros. A crosta terrestre não é igual em toda a extensão da Terra. Nas camadas mais profundas, ela é fragmentada em diversas partes que se movimentam e interagem. São as placas tectônicas, responsáveis pelo deslocamento dos continentes, pela formação de montanhas e planaltos. As placas tectônicas também podem desencadear terremotos e tsunamis. Abaixo da crosta terrestre está o que chamamos de manto. O manto é uma camada que tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Ele separa a crosta da parte mais profunda da Terra, que é o núcleo. É a maior camada do interior da Terra. É também no manto que está o magma, uma substância mineral pastosa muito, mas muito quente. O magma chega a temperaturas de até 1.200 graus Celsius. Aproximando-se do centro da Terra está o núcleo. O núcleo é formado por uma gigantesca bola, com um raio de 3.500 quilômetros. É formado por um material denso, rico em ferro e níquel. E está dividido em duas partes, o núcleo interno e o externo. O núcleo externo é mais fluido e o interno é sólido. O núcleo interno está distante da crosta cerca de 6.370 quilômetros. Nele, a pressão é extremamente alta e a temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Por conta dessa temperatura tão alta e outras limitações técnicas, o ser humano nunca conseguiu ir muito longe nas tentativas de perfuração do planeta. Existe uma grandeza geotérmica que determina a relação entre a profundidade escavada em direção ao interior da Terra e o aumento da temperatura. Sabe-se que esse valor varia de uma região para outra. Por exemplo, para 1 quilômetro escavado, o menor gradiente tem cerca de 8 a 16 graus Celsius, enquanto o maior pode chegar a 25 graus Celsius. Enquanto muitos cientistas estudam o que tem em direção ao centro da Terra, muitos outros querem entender o que tem acima de nós, uma estrutura também dividida em camadas, a atmosfera. A atmosfera é uma mistura de ar formada por gases que envolve a superfície terrestre. Ela é composta por cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aproximadamente 1% de gás argônio. Há ainda vapor de água e outros gases com porcentagens muito baixas, mas com grande importância para a ocorrência de fenômenos naturais. Por exemplo, na atmosfera, o dióxido de carbono encontra-se em 0,03%, mas é muito importante para a fotossíntese. A atmosfera está dividida em 5 camadas. Na primeira delas, a troposfera, está o ar que respiramos. A espessura da troposfera varia de 8 nos polos terrestres a 20 km na altura da linha do Equador. É nessa camada que acontecem os principais fenômenos atmosféricos ligados ao clima. É nela também que fica o oxigênio em quantidade suficiente para permitir a respiração dos seres vivos. A próxima camada é a estratosfera. Ela se estende até um limite de 50 km da superfície terrestre. Os balões de medição climática conseguem chegar até a estratosfera. Na estratosfera que fica a camada de ozônio, responsável pela proteção dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. É nela também que ocorre o fenômeno do efeito estufa, causado pela emissão de gases na atmosfera que, em grande quantidade, contribuem para o aquecimento global. A terceira camada é a mesosfera. Ela fica a 80 km da superfície e apresenta temperaturas de até menos 90 graus Celsius. Em seguida está a termosfera, cujo limite superior é de cerca de 450 km da superfície da Terra. Esta camada é a mais extensa delas, e quanto mais se afasta da Terra, maior é a temperatura, podendo atingir 2.000 graus Celsius. A última camada é conhecida como exosfera e é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Sabemos que as partículas de gás que ali existem são tão esparsas que podem viajar centenas de quilômetros sem colidir umas com as outras. Alguns cientistas a consideram parte do espaço sideral.
Ainda que não possamos ver todas essas camadas, as que estão acima de nós no espaço e as que estão abaixo de nós, em direção ao centro da Terra, elas reúnem as condições fundamentais para a nossa sobrevivência.